Boa tarde, crianças! Vamos para mais uma disciplina de estudo. Hoje, dia 11/11/2020. Vamos começar estudando a disciplina de língua portuguesa. E vamos começar uma unidade nova. Qual é a unidade? A unidade 9. Maluquinhos por bichos. O que é que nós vamos aprender nessa unidade? Nas histórias em quadrinhos, as aventuras vividas pelos personagens são contadas de um jeito único e divertido. Você já leu histórias em quadrinhos? Olha aqui, vamos aqui ler essa imagem aqui. Olha o que essas crianças estão fazendo. Elas estão lendo histórias em quadrinhos e aqui nós temos uma biblioteca cheia delas, bem cheionas. Você pode até fazer uma pesquisa aí sobre as revistas em quadrinhos que você ainda não viu, ainda não leu, ver quais são as novidades, quem lançou, tudo isso aí para ampliar o seu conhecimento, tá bom? Então, Maluquinhos por Bichos é a nossa nova unidade de hoje. Aí você vai abrir seu livro para páginas 28, 29 até a página 32, de 29 a 32 e vamos estudar. Então agora você vai virar a página para a página 29 aqui. Na seção Diga aí, vamos estudar aqui na atividade 1. Você sabe o que é uma história em quadrinhos? Você já ouviu falar sobre histórias em quadrinhos? Então você vai aprender nessa unidade que história em quadrinhos é uma história contada em uma sequência. E nessa sequência ela aparece imagens e também textos, tá bom? Então é isso aí que é uma história em quadrinhos. A Tiana vai mostrar para você exemplos de histórias em quadrinhos. Na questão 2, o que há nas histórias em quadrinhos além de textos? O que será que há nessas histórias em quadrinhos? Veja aqui que nós já temos alguns exemplos aqui embaixo. Então, vamos descobrir o que há nessas histórias em quadrinhos além de textos. Ela é uma história contada por meio de imagens e frequentemente balões de fala no texto. Então, você já sabe o que é um balão de fala. Então, nas histórias em quadrinhos, os balões de falas, eles estão por todos os lugares. Olha só, como nesse aqui, viu? Balões de fala é aquele que tem o risquinho voltado para a boca, né, de quem está falando. E na questão 3, quais personagens de histórias em quadrinhos você conhece? Você conhece vários ou não conhece nenhum? Gostaria de conhecer? Nós já vimos a Turma da Mônica. Quem mais? O Menino Maluquinho, né? Eles têm histórias em quadrinhos. O Garfield, Snoopy, né? Os super-heróis. São várias histórias em quadrinhos aí pra gente se divertir. E aqui nós temos, olha só, o QR Code para realizar a pesquisa e descobrir muito mais histórias em quadrinhos. Agora aqui, clique no texto. História em quadrinhos. Acompanhe a leitura de histórias em quadrinhos do personagem do Menino Maluquinho. Medo de quê? Olha lá o tema da história do Menino Maluquinho. Medo de quê? Vamos descobrir do que ele está com medo. Silêncio, Bocão, você pode acordar os morcegos. Eu não tenho medo disso. Cuidado, pode haver muitas cobras por aqui. Tô nem um pouco preocupado. Nesta caverna mora um urso e está prestes a chegar. Isso tá até mesmo dando sono. Bocão, olha o trem. Tchu, tchu, tchu. Piuí, socorro! Clique, pronto. Já tranquei o fusível queimado. Pô, no melhor da brincadeira, olha aí como é que a gente consegue ir interpretando a história. Quem foi que escreveu essa história de Menino Maluquinho? Você sabe quem é o autor? É o Ziraldo. Medo de quê? Então aqui está a referência da história em quadrinho do Menino Maluquinho, tá bom? Veja aí do lado que quem escreveu essa história foi o Ziraldo. Então agora você vai virar a página
para a página 30 e vamos ver aqui o que nós vamos responder. Nós ainda estamos na seção clique no texto. Aqui na questão 2 diz assim: quantos personagens aparecem na história? Você ouviu direitinho a leitura? Se precisar, vamos repetir novamente para que você observe bem direitinho, porque apareceram na história 3 personagens. Quem foram esses personagens? Depois a gente pode voltar na leitura. Na questão 3, o menino maluquinho usa uma panela na cabeça. Em que quadrinho podemos reconhecê-lo? Aí nós vamos para cá de novo, porque quando as luzes, né, são acesas, aí o menino maluquinho aparece bem direitinho. E aqui no último quadrinho que nós podemos observar que é ele mesmo, né? Então ele aparece no último quadrinho. Coloque aí na sua resposta no último quadrinho. Na questão 4, nos 3 primeiros quadrinhos só aparece parte do rosto de 2 personagens. Quem são eles? Dá para perceber aqui que é o menino maluquinho e o Bocão, né? Se você analisar aqui junto com a tia Ana, porque aparece o nome deles aqui, ó. Cuidado, pode haver muitas cabras por aqui, tô nem um pouco preocupada. E depois ele diz: Bocão, olha o trem. Então já dá para perceber que um dos meninos era o Bocão. Na questão 5, o que o menino maluquinho está fazendo com o Bocão? Está tentando assustá-lo ou está convencendo o Bocão a se esconder? O que você acha que ele está fazendo? O Bocão está morrendo de medo e o menino maluquinho não está nem aí. O que você acha que ele está fazendo? Marque aí um X na resposta e depois você vai comentar com a gente lá na sala virtual, tá bom? Agora a questão 6. Bocão parece não ter medo de trem, morcego, cobras e urso. Bocão parece não ter medo de quê, crianças? De trem ou de morcego, cobras e ursos? Você vai responder aí e vai marcar um X na alternativa que você escolher e depois a gente vai conferir lá na sala virtual. Na questão 7, no último quadrinho, o que faz o pai do menino maluquinho? Alternativa 1, pede aos meninos que parem de brincar ou abre a porta e diz que consertou a luz? O que você viu aí? Você percebeu que estava tudo escuro, então começa a analisar o enunciado da questão para que você se concentre, leia direitinho e acerte a questão, tá bom? Na questão B, o que Bocão fez ao escutar o barulho do trem? O que foi que ele fez? Ele saiu correndo, porque ele achava que o trem estava atrás dele, né? Será que ele estava com medo, criança? O que você acha disso? Conversa com a gente lá na sala virtual também. Vamos interpretar esse texto e vamos aprender juntos. E na questão 6, que recursos foi usado para passar a ideia de que Bocão está correndo? O que você viu ali que deu para perceber que Bocão estava correndo? A indicação do rastro da poeira, né, que ele deixa ao correr, olha lá, ó. Tá vendo aqui essas nuvens de poeira? Dá para perceber que ele estava correndo por conta desse rastro que levantou aqui essa poeira. Aí você vai virar aqui para a página 31 e vamos ver aqui na questão 9. Observe o balão. Socorro! Tá vendo aí? Socorro! Como você acha que o Bocão disse a palavra socorro? O que você acha que ele fez? O balão de fala está trêmulo. Você observou isso? Então dá para perceber que ele estava com muito medo na fala dele, na fala do Bocão. Dá para perceber que ele estava com medo por conta até o balão de fala tremeu. E na questão 10, releia esta fala do menino maluquinho. Qual é a fala, tia Ana? É essa aqui, ó. Pô, no melhor da brincadeira? Por que ele considera esse momento melhor da brincadeira? O que vocês acham disso? Olha só, será que foi nesse momento que ele conseguiu cumprir o seu objetivo, que era de assustar o Bocão?
Pode ter sido por isso que ele disse, né? Quase eu ia conseguindo assustar o Bocão, por isso que ele considerou que esse momento era o melhor da brincadeira e o pai dele abriu a porta bem na hora, quando o Bocão estava se acabando de medo. E aí na questão 11, observe a expressão dos personagens. Silêncio, Bocão, você pode acordar os morcegos. Aí o que ele disse? Eu não tenho medo disso. Cuidado, pode haver muitas cobras por aqui. Tô nem um pouco preocupado. Nesta caverna mora um urso e está prestes a chegar. Isso tá até dando sono, né? Agora o que você vai fazer? Pinte de amarelo a fala do menino maluquinho e de verde a fala do Bocão. Então agora você vai analisar quem é quem. E depois você vai ver pelos olhos, pela boca, até mesmo pela questão da fala. E você vai pintar a fala do menino maluquinho. De que cor? Você vai pintar de amarelo a fala do menino maluquinho e de verde a fala do Bocão. E aqui virou para a página 32, o que mostra a expressão do menino maluquinho no terceiro quadrinho. O que é? É a decepção, é a tristeza ou é a empolgação? O que você acha que é? Você vai marcando aí, a gente vai conversar depois lá na sala virtual. Na questão C aqui, o que mostra a expressão do Bocão neste mesmo quadrinho? É o desânimo? É o enjoo ou é o tédio? Daqui nós temos duas alternativas, você vai marcar aí, porque tem hora que ele fica, ele não dá confiança, né? E fica meio desanimado, entediado. E aí, de que você tem medo? Fala pra gente na sala virtual. Você tem medo de quê? De barata, de perereca? Tem medo de trem, de avião, de ônibus? Fala pra gente do que você tem medo. Porque o título da história é Medo de quê? Nós vamos aprender sobre isso também, mais um pouquinho, na próxima aula. E aí, agora nós vamos discutir sobre essas questões aqui. Isso aqui é interpretação de texto, nós precisamos ler o enunciado da questão bem direitinho para não errarmos as respostas, ok? Então lá na sala virtual a gente conversa mais. Tchau, tchau, criança!